Muito bem, bom dia a todos. Então, essa aqui é uma apresentação, um resumo aí das questões importantes aí para fazer essa transição. A gente tem as classes da juventude, que são as classes, vamos dizer, da World Sailing, que são aquelas classes até 18 anos, que a gente chama de sub-19. E a vela jovem, que a gente chama de vela jovem, são aquelas classes da World Sailing, que são sub-23, até 22 anos. E o que a gente tem dessas classes, as classes da juventude, agora especificamente, no IX? A gente tem o laser radial, o 420, o 29er, e a gente quer iniciar aí com a prancha-vela. Né? A gente não tem ainda uma flotilha, a gente está tentando iniciar uma nova flotilha de prancha-vela. Esses fatores da transição são vários, né? Idade, peso, porte físico, motivação, grupo de colegas, tem os desafios novos, e o aprendizado. Acho que uma das coisas que mais importantes, inclusive que não está aqui, é o aprendizado. Essa transição para as classes da juventude, ela vai favorecer um aprendizado muito maior. Vão ser barcos diferentes, com condições diferentes, alguns com dupla, outros individuais, com muitas coisas novas. Então, o aprendizado é uma coisa muito importante, é a continuação do aprendizado. E os treinos em flotilha, o que a gente tenta fazer com os capitães de flotilha, isso não é fácil, mas é o que a gente tenta promover, é que os treinos sejam realizados, dessas classes que eu apresentei para vocês, sejam sempre realizados em conjunto, até para favorecer essa interação e integração entre os velejadores. A gente tem uma flotilha única, com várias classes. Né? A flotilha IXA é da juventude, é isso que a gente quer sempre focar. Porque muitos velejadores passam de uma classe para outra. Né? E isso é uma coisa natural, uma coisa que a gente até acha importante que o velejador percorra essas classes aí sempre que possível. É claro que no tempo de vida da juventude aí que tem, não é possível percorrer todas, mas pelo menos duas eu acho que a gente vê, porque é muito importante aí tá percorrendo, tá testando, tá se dedicando num determinado momento nesse período. Bom, sobre as classes da juventude da vela, então alguns detalhes a mais. Vamos lá, acho que algumas coisas são óbvias, né? Tem os tripulantes aí no caso da laser individual, 420 urinária dupla, e na prancha-vela, que é a técnica 293, é individual. O peso ideal da tripulação, quando eu falo peso ideal, é aquele que é para aquela tripulação que está brigando ali pela ponta. Então, a gente tem um peso ideal para aqueles que brigam pela ponta. Mas, além do peso ideal, acho que nesse momento o que é importante é considerar o peso possível da tripulação. Para o laser radial, é mais ou menos uns 55 quilos, aí, quem for para o laser radial. Para o 420, 100, um pouquinho menos. O 420 é uma embarcação que aceita velejadores mais leves. Por isso, inclusive, para algumas situações é mais indicado, porque ele aceita tripulações bem leves. O Toninária já é um pouco mais complicado, porque ele tem uma questão de equilíbrio, exige, por causa desse equilíbrio, um contrapeso em situação de ventos um pouco maiores. É um barco que já exige já um peso mínimo, e é crítico esse peso mínimo no caso do Toninária. Da prancha eu não tenho as informações, se alguém tiver interesse, depois eu passo para vocês também. Recursos para regulagem do barco. Né? Então, no laser é muito parecido com o OP, os recursos não são muitos. Né? No 420 é o barco que tem mais regulagem, né? Onde vai ter um maior aprendizado em função dessas regulagens. E por isso que muitos consideram também o 420 um barco escola importante para quem está saindo das classes optimistas. O 29er é um pouco menos de regulagem, né? Tem já um conjunto menor de regulagens, e a técnica também, vamos dizer, não tem muitos recursos de regulagem, é um pouquinho diferente a prancha-vela. Principais exigências para o velejador, né? Além da preparação física, que eu diria que é importante para todas as classes, né? A exigência física vai aumentar um pouquinho aqui para essas classes. No laser, a força física é importante. É um barco que exige força. E a preparação física aqui no laser é mais importante ainda. No 420, tática e regulagem é muito importante, né, na condução aí durante a velejada.
No Teninária tem essa questão do peso mínimo, agilidade e equilíbrio são questões também muito importantes ali no barco, um barco muito arisco, muito instável, vamos dizer, na água. E a prancha-vela, agilidade e equilíbrio também são questões importantes. E um pouquinho de preparação física. Em relação à adaptação, o laser, quem vem do Optimist, né, essa adaptação, no caso do laser, é muito fácil, porque não existem outros elementos dos barcos de dupla, como uma bugia, um balão. Então, é muito fácil se entender e se velejar, sair velejando. No 420, essa adaptação é um pouquinho mais complicada, né? Por quê? Porque tem outros elementos. Tem a bugia, tem o balão. No 29er, essa adaptação é muito mais difícil. Por quê? Porque o barco é instável. A questão do equilíbrio no 29er é complexa. E o técnico também é uma prancha-vela, uma forma diferente de velejar. Então, não é muito, vamos dizer, existe uma necessidade de adaptação, mas também não tão complexa. Uma coisa importante que geralmente pergunto, puxa, vou começar agora, mês que vem. Em quanto tempo eu consigo participar de um campeonato? Aí duas condições. Um campeonato onde eu não tenho muita onda e o vento fraco, que é uma condição mais fácil, sem dúvida. E um campeonato com onda e vento forte, que é uma outra condição um pouco mais complicada. Bem mais complicada, às vezes, depende da classe. Então, no laser, é imediato, praticamente. Essa grande facilidade que é legal do laser, que você sai do Optimist e sai velejando, porque você tem um conhecimento ali de tudo, vai mudar um pouco o jeito só de tocar. Do 420 vai demorar alguns dias, porque você tem novos elementos, você tem a bugia, você tem o balão, tem muitas regulagens, muitas variações na velejada, então leva alguns dias. O Toninário que é o complicado. Essa transição é muito demorada, vamos dizer assim. Para você começar a participar de um campeonato com condições muito fáceis, é no mínimo 2 meses. Como o barco é muito estável, você precisa ter tempo para entender o barco e conseguir dominar o barco. Isso demora por volta de 2 meses. E qual que é o problema? É virar. Na verdade, o velejador mal consegue terminar uma regata porque vira. Vira num bordo, vira num jaibe. Então, demora um pouquinho mais. É um barco que exige um pouco de mais paciência. Por isso que a gente comenta aqui, né? Quem for fazer a transição, né, para o Toninária, é importante ter essa ciência. No técnico, eu sei que, na prancha-vela, eu sei que essa transição demora algumas semanas, aí, uma coisa também não é muito complicada para quem já tem conhecimento do vento, mas eu não saberia dizer aí em vento forte quanto que é isso. Voltando, em vento forte, no laser, alguns dias, principalmente questão ou saber trabalhar a onda, principalmente no popa, é uma questão importante, né, para não virar também. Mas é muito fácil. Dentre eles, sem dúvida alguma, o laser é o mais fácil de tocar. No 420, um mês também, porque tem essas condições de onda e de vento forte, tem que saber ter o equilíbrio e tá tudo à mão, né, uma condição um pouco mais difícil. E no 29 é 4 meses, porque as condições não são fáceis, principalmente quando tem onda, aumenta essa necessidade de ter o barco na mão, de conhecer o equilíbrio do barco. Muito bem, então isso aqui é uma visão um pouco geral. E aí a gente tem a logística, que é uma coisa importante também para passar, né? O transporte do barco. O que é o transporte do barco? No laser é muito fácil, né? No teto do carro você já consegue transportar no REC. No 420 e no Toninária precisa de carreta, não tem jeito. É um barco maior, né? E exige carreta para transporte. E na prancha-vela pode ir no teto do carro ou também no avião. Ele pode ser transportado no avião. Em relação ao aluguel, o laser geralmente se encontra em qualquer clube, né? Então é fácil alugar. No 420 já é muito mais restrito e talvez não seja tão barato. No Teninário mais restrito ainda e também não é tão barato. E na prancha-vela eu não sei, até porque, vamos dizer, para campeonato, que tem que ser a técnico, é uma prancha um pouquinho, a 293 Plus, é uma prancha um pouco mais nova,
Eu não sei exatamente como é que está a disponibilidade aqui no Brasil. Vamos falar, então, sobre flotilhas. A Copa da Juventude, sem dúvida, é o principal campeonato aí para essa galerinha. Depois tem o Campeonato Brasileiro. São os dois principais campeonatos que a gente tem para as classes da juventude. Depois, então, o mais importante é a Copa da Juventude, que geralmente é finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro sempre. Inclusive, quem está fazendo dupla, uma coisa importante é vocês têm que definir uma meta e um prazo. Então, por exemplo, vamos ter o campeonato, a Copa da Juventude no ano que vem, em fevereiro. E vamos fazer esse compromisso de correr junto até a Copa da Juventude. Chegou na depois da Copa da Juventude, a gente vai se reunir e revisar o nosso compromisso. Porque a gente vê a dificuldade principal das duplas que não estabelecem essas regras. É muito fácil juntar, mas muitas vezes se desfazer fica uma situação muito complicada. Então tem que ser uma relação muito aberta a isso. E a melhor maneira de se fazer isso é um conselho que a gente está dando, é você definir esses compromissos. Eu acho que fica claro para todo mundo, né, para o velejador, para os pais, até onde vai esse compromisso e você ratifica ou não. Isso em determinados pontos, que são os pontos de revisão disso. E é uma coisa muito natural mudar de dupla. Então, não é uma coisa de sete cabeças, e às vezes é uma coisa muito boa, porque você vê que tem um outro tripulante que tem alguma condição melhor, um peso que se adapta, e às vezes é necessário. Então, vamos lá. Os principais campeonatos. Então, é a Copa da Juventude, em fevereiro. Então, é um campeonato conhecido, é sempre, geralmente, comecinho de fevereiro, final de janeiro. Os campeonatos brasileiros das classes, que geralmente é antes da Copa da Juventude, então geralmente é janeiro, né? Se for fevereiro, comecinho de fevereiro, né? Mas é bem conhecido. E aí é outro campeonato importante que existe, é a Copa Brasil de Vela Jovem. A Copa Brasil, ela é voltada mais por barcos olímpicos, mas junto com a Copa Brasil tem a Copa Brasil de Vela Jovem, que também oferece regatas para as classes da juventude. Então, acho que esses são os três principais campeonatos. Aí a gente tem alguns campeonatos mais específicos. Tem a Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro. A Semana de Vela de Ilhabela está cada ano, né? Está se mostrando mais interessante também em relação a essas classes da juventude, a participação. E depois a gente tem os campeonatos aqui na Represa que tem muitas regatas. Tem os campeonatos paulistas, né? Porque pode ser na Represa ou pode ser em Ilhabela também. Então são os dois sites principais que a gente tem, é muito mais próximo, muito mais fácil essa logística. Custo de embarcação. Preço de um barco novo, completo. Novo, né? Então, por exemplo, um laser é $6.000. Não sei se ainda está valendo. $6.000, mas agora com a Ilka, né, que é essa nova classe que está entrando para dentro da classe laser, vai diminuir isso daí, vai tornar a classe ainda mais competitiva. Isso é muito importante. A gente tem o grande problema que a gente tem no Brasil é exatamente o custo dos barcos, porque são barcos importados, a gente tem um custo de importação muito alto. E a gente não tem nenhum fornecedor nacional, construtor nacional nessas classes. O 420, aí a gente tem alguma variação entre $7 e $12.000. E o 29 entre $12 e $15.000. E aqui tem os preços das velas também novas. É um jogo de vela nova, no caso do laser. O jogo de vela, que é uma vela, né, na verdade. São $600. Do 420, $1.600. Em média aí. E no 29 são $3.000. Puxa, $3.000 no 29 é caro, porém, ela tem uma durabilidade muito maior. Lembrando que tanto no 420 e no 29 são 3 velas. A gente tem a durabilidade, a vela do laser tem um limite menor de durabilidade, do 420 um pouco maior, e o 29 é uma vela que tem uma durabilidade maior. Compra de usados. Obviamente, quem está começando, ninguém compra barco novo. É muito difícil comprar barco novo. A opção aqui que a gente tem no Brasil é barcos usados, na realidade. Então, no laser, a gente tem muitas opções, muitos barcos,
uma faixa de condição de uso aí variando também, então tem muitas opções. Desde aqueles tops, aqueles mais ou menos, né, aqueles realmente estão muito bons, são zerados, impecáveis, vamos dizer, para uma competição, desde aqueles mais ou menos que dá para começar velejando. Né? O 420 já tem uma limitação em relação a esse fornecimento, não tem muitas opções, e o 420 ele tem um ponto delicado que é a qualidade do barco. Existem alguns fabricantes que têm uma qualidade maior e outros. Então, para quem está começando, isso pouco importa. Mas quem depois, mais alguns anos, aí vai querer competir, disputar os primeiros lugares, isso é um ponto importante a ser levado em consideração. Existem barcos em desempenho muito maior no vento forte. Tá? É um ponto de atenção para quem for para 420. Né? Mas isso é um pouco a longo prazo. Eu vou comentar depois os barcos que a gente tem disponíveis no ICSA também. E o 29er, existem poucas opções de compra no Brasil, porque a gente tem uma flotilha ainda pequena. Né? Então, a gente tem a variação do preço do barco usado aí, de cada um. Em reais, isso aqui agora, tá? Esse valor está em reais. Isso aqui é uma referência, tem uma variação em relação à qualidade do barco. Eu vou passar rapidamente a cada classe, e aí os capitães de flotilha, se quiserem completar com alguma coisa, me avisem. Então, a classe laser, a gente, da juventude, é o laser radial. O coordenador nacional é o Vavá, né, o Nick? Coordenador nacional, presidente da classe laser no Brasil, hoje em dia é seu Vavá. De resto, está tudo certo. Só acrescentaria em treinadores o Alan Philly. Como é o nome do Vavá? Edivaldo Barbosa. Então, no laser radial, é a Cris, o Lars, o Felipe, o Matias, o Gustavo, Ruchman, o Antônio Bonito, o Alexandros e, eventualmente, o Nick participa o Nicolas também participa das competições. Acho que, assim, isso falando da flotilha ICSA de laser radial sub-19, né? Pegar a flotilha ICSA de laser radial no ICSA, acho que não vai precisar de uns 3 PowerPoints desse daí. Tá? A gente coloca isso. Na verdade, bem observado, Nick. Isso aqui é a sub-19, a galerinha jovem. Tem muitos adultos que velejam ainda na laser radial. Isso é interessante, às vezes, nos treinos, etc. Uma coisa importante, a gente tem 2 barcos ICSA que a gente tem disponibilidade. Os 2 estão emprestados, a gente tem um período aí, atualmente, a gente tem um período de empréstimo de 6 meses, era um ano, a gente está diminuindo isso para a gente poder atender mais velejadores, mas hoje a gente não tem nenhum disponível da classe laser. Bonito, desculpa. Disponível a gente tem sim, tá? Se alguém quiser velejar, eu consigo. Tem umas amigos fora do país que, se quiser fazer um esquema de aluguel, a gente consegue isso bem tranquilo, tá? Acho que até por um custo zero. O que a gente procura sempre fazer, isso eu acho que é uma coisa importante para a galerinha que está pensando em ir para as classes da juventude, é que a gente procura fazer treinos pelo menos 2 finais de semana por mês. Então, essa é um ritmo bom, que permite também ao velejador ter as suas outras atividades. Então, esses 2 finais de semana, geralmente, são treinos com técnicos. Mas isso não impede que, nos outros finais de semana, ele treine sozinho. E acho que é importante também os velejadores irem para a água sozinho e começar a desenvolver os seus treinos também sem técnica. A classe 420, o coordenador nacional é o Stefan, é isso? E a Sandra o Leonardo não está mais na direção da classe, é o Beco. O Beco. A Sandra é o Beco. E a Sandra é tesoureira. Então, esses são os coordenadores aí. O estadual a gente não tem, né? Por enquanto, Patrício, a gente divide essa função, mas a gente está aguardando aí uma resposta aí do coordenador estadual. O coordenador estadual, na verdade, é importante porque faz um relacionamento com as flotilhas. E no caso, principalmente do 420, ele é importante porque a gente tem uma flotilha
grande agora em Ilhabela também. Então, o coordenador estadual passa a ser importante a gente ter uma pessoa que faça a interlocução quando a gente precisa discutir calendário, essas coisas. O papel do coordenador estadual é importante. E o capitão de flotilha aqui no ICSA é o Flávio. O treinador, hoje a gente tem... Deixa eu falar um pouco das duplas aqui e depois eu vou falar do treinador. Hoje a flotilha da ICSA de 420, nós temos a Bruna, Patrício e a Marina. A Marina, a dupla dela, a timoneira é a Marina, de Ilhabela, é da IVI. Eventualmente, a Elisa voltou, né? Ela veleja geralmente com a Luísa, não sei como é que vai ficar isso, mas ela estava no exterior, agora voltou, ela vai, eventualmente, principalmente em competições, ela vai também participar. Então, a gente tem uma flotilha muito pequena do 420 e a gente quer realmente aumentar essa flotilha. Então, por ser uma flotilha pequena, quem hoje atualmente treina é a Bruna, Patrício, com a Marina. Eles treinam geralmente, mais frequentemente agora em Ilhabela. Tendo mais duplas aqui em São Paulo, a gente vai começar a fazer treinos também em São Paulo, e aqui a opção é fazer treinos junto com a flotilha de 29er. Então, é juntar a galerinha aí de 29er e a gente fazer treinos em conjunto. Até por questão de custo, é inviável a gente ter aí, um treino com uma dupla ou duas. Isso começa a ficar viável a partir de 3. Então, enquanto a gente não tem uma flotilha maior, a gente vai juntar junto com a flotilha de 420. A gente já fez isso no passado. Tem alguns prós, tem os contras também, mas é possível. A gente tem 2 barcos 420 no clube e os 2 estão disponíveis, né, Flávio? Na verdade, tem 2 completos e já tem um prontinho para ir para a água. Tá, então nós temos os 2 barcos aí do clube, os 2, a gente tem 2 disponíveis no momento. O custo aqui para o 420, estou pegando um pouco do custo do 29er, por volta de R$600, contando o custo do hangar. Então, pus aqui uma média de R$100 isso aqui é por tripulante, né? E mais o custo dos treinos. Isso aqui, inclusive, tem uma nova regrinha, mas aqui é o valor médio. Isso aqui considerem como valor médio, o valor de referência, que eu acho que é importante nesse momento, o valor de referência por volta de R$600. Esse é o valor de referência. E o transporte, né? O grande problema tanto do 29er quanto do 420 é o transporte, que ele tem que ser feito de caminhão para as localidades mais distantes. Então, se é até Rio de Janeiro e Ilhabela, a gente leva com carretas. Uma coisa importante, né? O ICSA ele dispõe atualmente de carretas para transporte. Então, carretas de beliche, que comportam até 3 barcos para serem transportados, rebocados por carros, né, em carretas. E para distâncias curtas, tipicamente Ilhabela e Rio de Janeiro, o viável é fazer esse transporte por carreta, um reboque. Para distâncias maiores, aí a gente faz uso de caminhões. E aí o custo realmente é um pouquinho maior, e depende da localidade, esse custo rateado por velejador geralmente fica em torno entre R$1.000 e R$2.500 por barco, vai depender da distância, vai depender da quantidade. O custo do combustível é ICSA, né? Quando é na represa, né? O clube disponibiliza o bote, o combustível, então não tem custo para o velejador, mas quando é fora aí pode depender, né? A gente pode dispor do bote ou não, ou em algumas situações é melhor que seja alugado. Em que situações? A gente tem que ver o custo-benefício desse transporte do bote, porque o bote ele ocupa uma área muito grande no caminhão e é muito complicado de ser transportado. Então, muitas vezes, vale a pena alugar o bote. A classe 29er, nós temos aí, tem o site da classe, coordenador nacional é o Wagner Malagrini, o capitão de flotilha é o Maurício Mittenberger, a gente tem o técnico, que é o Klaus,
E no caso do 420, ele seria também, né, a gente estaria junto aqui fazendo os treinos junto com a classe 420 no momento inicial, enquanto a flotilha é pequena. A flotilha de 29er do ICSA tem atualmente 6 duplas e ainda tem mais alguns, o Nico e o Gag, que estão numa transição aí para o 49er, eles velejam um pouco, vão velejar um pouco de 29er, mas já não vai ser o foco. E nós temos 2 velejadores que estão procurando dupla também, que é a Nicole e o Rafael de Moritz. A gente tem 2 barcos no clube para o esquema de empréstimo, sendo que um deles está disponível. Então, o custo médio mensal, mais ou menos igual o que eu comentei para o 420, tem uma tabelinha em função da quantidade de velejadores. Esse custo é um custo médio aí supondo treino em 2 finais de semana, sábado e domingo. Então, se tiver a maior quantidade de dias, esse valor fica aumentado. Para finalizar, o calendário, o que tem pela frente? Para quem está querendo a transição, eu já apresentei na semana passada, mas para reforçar, na verdade, mais imediato, a gente tem uma regata de ranking, se eu não me engano, que eu acho que em agosto, eu preciso confirmar, não pus aqui. Semana de Vela de São Paulo, aqui no feriado de 7 de setembro. A gente tem a Copa Brasil de Vela Jovem em Ilhabela, no feriado de 12 de outubro. Tem o Campeonato Paulista da classe 420 29, que a gente está vendo a agenda, a gente está aguardando uma resposta de agenda de Ilhabela, que pode ser após a Copa Brasil de Vela, ou eventualmente nas 2 semanas anteriores. O Campeonato Paulista são 2 finais de semana. Tem o Campeonato Paulista de Laser Radial, que é no feriado de 2 de novembro, e tem mais 2 regatas de ranking nesse período também. E de campeonatos mais relevantes aí, a nível nacional, nós temos o Campeonato Brasileiro de Laser Radial, que vai ser em janeiro, no Veleiros do Sul, em Porto Alegre, na 3ª semana de janeiro. E na semana seguinte, também lá em Porto Alegre, só que no Jangadeiros, o Campeonato Brasileiro de 29er. O Campeonato Brasileiro de 420 vai ser aqui no ICSA em fevereiro do ano que vem. E logo em seguida a Copa da Juventude, que é para todas as classes, em fevereiro do ano que vem. Então, essa é uma grande oportunidade, a classe da juventude aqui no ICSA é uma grande oportunidade para o pessoal que está fazendo a transição agora, né? Porque tem tempo de se preparar para correr e aproveitar também que agora a CB Vela está incentivando a participação de velejadores mais novos com a categoria sub-16, até 15 anos. Então, eu acho que isso é bem interessante. Quem estiver começando agora vai ter tempo para se preparar para estar no mesmo nível, obviamente, no mesmo nível da galerinha da idade de vocês que vão estar competindo. Só queria dar uma parte aí. A CB Vela, na realidade, ela está trabalhando para abrir essas classes da Copa da Juventude, criando essa categoria do Sub-16 e do Sub-23. Quer dizer, inclusive, os velejadores que já passaram da idade da Copa do Mundial da Juventude também vão poder participar da Copa da Juventude no ICSA, agora em fevereiro. Na realidade, o Sub-16, o Sub-19, o Sub-23 são categorias dentro da classe que nem o Optimista tem o Mirim, o Infantil, o Juvenil. Mas são classes que não têm limite de idade. Isso acho que é muito importante para a sequência desses velejadores na vela, né? Porque o que acontece muito é quando termina a idade para o Mundial da Juventude, todo mundo fica perdido, não sabe o que fazer, para onde vai. Deixa eu falar uma coisa importante. O Bruno está aqui, eu lembrei do Bruno aí do Snipe. Não falei do Snipe. A gente vê que existe uma dificuldade do pessoal da galerinha que sai do OP de formar dupla, até por ser muito leve. Mas a gente enxerga o Snipe uma classe muito interessante para o pessoal correr na proa. Talvez não tanto na transição, mas o pessoal que está nessas classes depois formar duplas, porque tem campeonatos também juvenis aí muito interessantes do Snipe. Pode falar, Bruno. Só fazendo uma observação, Vonis, a classe Snipe foi incluída agora na Vela Jovem também. Está sendo desenvolvido para a CB Vela.
Classe Snipe tem como grande diferencial para todas as outras classes a quantidade de barcos velejando. Uma regata de final de semana normal na classe Snipe, nós temos em torno de 25 a 45 barcos, depende do final de semana, mas na média a gente tem 30 barcos hoje em dia correndo regata. No Campeonato Paulista do ano passado, nós tivemos 59 barcos, no ano retrasado 49. No Campeonato Brasileiro, a gente tem entre 70 e 80 barcos, depende da localidade, se for entre Rio de Janeiro e São Paulo, podemos chegar a mais de 100 barcos. Estamos organizando agora, nos últimos 2 anos, foi implementado um campeonato separado júnior. Então, após o Campeonato Brasileiro, há uma semana para 4 dias onde há o Campeonato Júnior, que é somente o Júnior. O Júnior, ele também concorre no geral, mas ele tem um campeonato separado para incentivar mais a molecada. Devido ao grande volume que a gente tem, principalmente fora de São Paulo, né? Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Nordeste, nós temos bastante vela jovem, né, na classe de São Paulo, infelizmente, o número está crescendo agora, está aparecendo. A gente fez o Campeonato Paulista ano passado em São Paulo, a gente teve 15 barcos, então foram barcos emprestados, então é um grande diferencial. Para as equipes femininas, ano que vem, 2021, nós vamos ter o Campeonato Mundial Júnior, que o Campeonato Mundial Feminino, que é aberto. E nós vamos ter um campeonato aqui na Represa de Guarapiranga, que é onde vai ser o Mundial, um campeonato estadual, para incentivar justamente as mulheres elas participarem justamente da classe feminina. A Paola, que é a coordenadora da classe, vem fazendo um grande incentivo para ter os campeonatos femininos também. Um dos grandes diferenciais da classe Snipe frente a qualquer outra das classes, baixo custo de aquisição, ou seja, você comprando um barco novo, você vai gastar em torno de R$38 mil. Se você comprar um barco usado, então você pegar barco até 20 anos de uso, é um barco competitivo, você consegue andar na frente com ele. Quanto a peso, eu já velejei com ele com 100 quilos a 145, 150. 160. Então, há uma variedade muito grande no barco de peso que você pode utilizar. Você tem muitas regulagens, ou seja, uma tripulação leve. Correndo o campeonato em São Paulo, ela consegue se dar bem, porque nos ventos fortes, no contravento, a gente consegue regular o barco para que ele se defenda, ou seja, ele vai andar igual aos concorrentes e ganhar vantagem de andar no través e no popa. Então, isso torna o barco extremamente competitivo, mesmo para tripulações mais leves, e é um barco técnico, onde você vai ter regulagens, você vai ter cruzetas, e você vai ter uma flotilha muito grande. Hoje, na flotilha do Ixa, nós temos em torno de 20 barcos, tem barco novo chegando, média de 2 a 4 barcos por ano, vindo para o clube nos últimos 4 anos. A flotilha em São Paulo tem aproximadamente 90 barcos. Hoje, a gente está premiando Sub-17, ou seja, para incentivar justamente a molecada que está saindo do Optimist e vindo de outras classes para experimentar o barco. Temos o Sub-22, né, ou seja, o nosso júnior ele é mais tendido que na maior parte das outras classes, ou seja, até você completar 22 anos, você pode participar dos mundiais júniores, dos campeonatos internacionais. Nós hoje temos Campeonato Paulista, Sudeste, Sul-Americano, Mundial. Todos esses são campeonatos júniores, que ocorrem todos os anos aqui em São Paulo, tirando o Mundial, que é bienal. Nós da classe Snipe, nós temos um barco para emprestar no clube. A gente costuma cobrar uma taxa só para fazer manutenção, ou seja, a gente cobra R$100 por dia de velejada, para a gente poder comprar vela, tudo. Mas se houver um projeto, for apresentado para a classe, a gente consegue até eliminar isso para que a gente traga mais pessoas velejando. Se tiver dúvida sobre o que a gente possa esclarecer, estou à disposição. Eu queria só tentar fazer também mais uma fala rápida, muito rápida, mas, assim, aos que estão vindo para as classes de vela jovem, testem vários barcos,
testem vários barcos. Eu acho que isso é uma coisa importante. E você entrar numa flotilha não te impede de velejar de vez em quando em outra. Então, tem alguns barcos que são um pouco mais difíceis, como foi dito aí o 29er, que até você pegar a mão leva um pouco mais de tempo. Velejem de vez em quando. Viu que tem algum velejador da flotilha 29er, a gente está super aberto. Então, eu quero fazer um dia de sair para fazer uma velejada com algum proeiro ou com algum timoneiro, começando com o timoneiro. Para quê? Para testar, para sentir os barcos. Então, eu acho que essa é uma grande dica a todos. A Nicole, que é bem colocado, Maurício, foi muito feliz na fala dela. E foi o que ela disse que fez, e eu acho que é legal. Testem vários barcos, testem todos. Então, escolham uma flotilha e não deixem de velejar com outros. É a idade de vocês fazerem isso. Deixa eu só passar a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo aí, o Ricardo Munhoz, da Prancha Vela. Ele também está participando aqui, representando a Prancha Vela. A gente está estabelecendo uma parceria para os velejadores que eventualmente queiram também ir para a Prancha Vela ou queiram experimentar a Prancha Vela. A gente vê que para o futuro é uma classe importante. Oi, Maurício. Primeiro, obrigado pelo convite. Falando um pouco sobre a minha participação na Prancha Vela, eu estou nesse esporte desde 78, então já faz muito tempo. Em 87, eu montei uma escola no extinto CDMI, fiquei lá até 94. Em 95, eu montei o Tempo Indy, que existe até hoje. De lá para cá, formei muita gente, né, vários aí com destaque internacional. Fernando Pasqualin aprendeu comigo com 7 anos de idade, né, já participou de vários campeonatos mundiais, foi vice-campeão mundial uns 2 anos atrás. Martin Cordioli, então tem uma geração aí que ainda veleja comigo por aqui, então a gente tem um histórico bem interessante. Agora meus 2 filhos bem engajados na Prancha Vela, o Gabriel estava convocado para o Mundial da Juventude, infelizmente não aconteceu. Agora Guilherme e Gabriel totalmente engajados no foil. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Sobre a participação da Prancha Vela nesse novo cenário do ICSA, e não só do ICSA, da juventude como um todo, muita gente fica, né, até teve uma pergunta isolada de um garoto na última reunião, mas eu nunca subi numa prancha. Né? Da mesma forma que existe uma dificuldade maior, né, dos velejadores de barco ao 29er, que é um barco super caríssimo. Na Prancha Vela também, obviamente, existe uma dificuldade inicial, porque as pessoas nunca velejam. Então, assim, quem acha que é difícil, realmente não é. É muito fácil as pessoas aprenderem o windsurf, mais para velejadores de barco, que já têm um conhecimento, né, sobre toda a questão do vento e tudo mais. Então, me proponho a colocar os interessados para fazer uma experimentação rápida na Prancha Vela. Tenho certeza que vão gostar, porque é uma diversão também, aliás, além de uma velejada técnica. Né? Em relação ao equipamento de fácil acesso, a gente tem opções de equipamento usado aqui no mercado de São Paulo, no mercado nacional, da Bic Tecno, que é o que a gente está falando agora, na faixa de 5, 6 mil reais. E o equipamento novo, é difícil a gente acertar, né, realmente um valor em função de taxa de importação, mas eu acredito que deva chegar aqui no máximo a 20 mil reais, né, numa condição bem difícil de importação. Apesar de a gente não ter hoje uma flotilha atuante de bique, eu acho que em função dos custos serem menores, então acho que a gente conseguiria formar uma flotilha a curto prazo, né, com equipamentos usados, para quem tivesse interesse em dar o start agora na classe. Como o Vonis comentou, a gente tem outras pranchas que também são adequadas para iniciação, não é necessário ter uma Bic Tecno para aprender, né? São pranchas até um pouco mais fáceis de fazer esse processo de início, e depois os interessados já comprariam uma prancha, né, da classe para começar a treinar. Lembrando que a gente tem aí o
Copa da Juventude o ano que vem, em fevereiro, no ICSA. E eu acho que dá tempo para quem tiver realmente interesse e determinação aí para começar na classe. Acho que é por aí. Eu acho que quem estiver fazendo essa transição nesse momento vai realmente muito favorável para conseguir participar aí da Copa da Juventude. Acho que dá tempo de treinar, de conseguir participar da Copa da Juventude. Bom, obrigado aí a participação dos capitães de flotilha, dos representantes de cada classe. Espero vê-los aí na água, galerinha, nas classes da juventude aí brevemente. Então, um abraço. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço para todos. Bom final de semana. Tchau. Até mais.